Apregou para a continuidade de julgamento, na ordem da pauta, a ação direta em constitucionalidade 6309, da relatoria também originária de Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, sendo requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI. Consta da memória de julgamento, das memórias de julgamento, aliás, as seguintes anotações. Após o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que julgava improcedentes os pedidos formulados na ação direta 6309, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados e propunha, nos termos do voto, a fixação de tese ali deduzida, pediu vista dos autos o ministro Ricardo Lewandowski, isto na sessão virtual de 17 de março a 23 de março de 2023. O ministro Edson Fachin antecipou seu voto, divergindo do relator para julgar procedente o pedido contido na presente ação direta, declarando a inconstitucionalidade do inciso 1º do artigo 19, do parágrafo 2º do artigo 25 e do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 26, todos da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Posteriormente, em continuidade de julgamento, após o voto do ministro Gilmar Mendes, acompanhando o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator, para julgar improcedente o pedido, o processo foi destacado pelo ministro Dias Toffoli. A ministra Rosa Weber antecipou seu voto, acompanhando o ministro Edson Fachin, isso na sessão virtual de 23 a 30 de junho de 2023. Mais recentemente, na sessão virtual de 3 a 10 de maio de 2024, em continuidade de julgamento e após o cancelamento do destaque, pediu vista dos autos o ministro Alexandre de Moraes. Não vota o ministro Flávio Dino, sucessor da ministra Rosa Weber, que já proferiram o voto na assentada anterior. Portanto, faltam votar os demais a partir da devolução do voto vista e depois na ordem regimental. Passo a palavra a Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, para o voto. Vista. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen, eminentes ministros, cumprimento o Dr. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Presidente, aqui a ação direta de inconstitucionalidade em relação a 2 pontos da reforma previdenciária, também da Emenda Constitucional 103 de 2019. Um dos pontos que se refere à fixação de uma idade mínima para a aposentadoria especial daqueles que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Foi fixado aqui um tempo mínimo e uma idade mínima, os requisitos que valem também para todas as demais aposentadorias, aquela fórmula tempo mínimo e idade mínima. E um outro dispositivo, são essas as 2 grandes questões aqui, um outro dispositivo que reconheceu a conversão de tempo especial em comum ao segurado do regime geral de previdência social, até essa possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum, até a data da entrada em vigor da emenda constitucional. A partir daí não seria mais possível. São essas 2 questões que foram impugnadas. Eu, presidente, inicio aqui, até para ganharmos tempo, inicio aqui, me parece importante, como foi ressaltado anteriormente no julgamento agora terminado pelo ministro Gilmar,
é que há no Brasil, e a ministra Carmen recentemente recordou isso, um dos poucos países em que isso é permitido, mas há no Brasil a possibilidade de controle de constitucionalidade, do exercício da jurisdição constitucional, mesmo em relação a emendas constitucionais. E isso se dá porque, e é uma tradição também republicana no Brasil, salvo a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império, de 1824, que era semi-rígida, todas as demais constituições brasileiras são constituições rígidas, que exigem um processo legislativo especial. Então, só nesse ponto já é possível o controle, quando, por exemplo, isso já ocorreu, não se aprova por 3/5, mas se promulga a emenda constitucional, mas também porque a Constituição traz cláusulas pétreas. A Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, prevê um núcleo intangível, um núcleo imodificável da Constituição. Isso, ou essa opção, foi opção do legislador constituinte originário. Diferentemente da jurisdição constitucional geral, diríamos assim, onde qualquer lei, qualquer ato normativo pode ser impugnado com base em qualquer norma do texto constitucional, nesse caso, e nos demais casos onde há impugnação de uma emenda constitucional, nós só temos duas possibilidades de controle de constitucionalidade. Seja o formal, se o processo legislativo estabelecido pelo artigo 60 para alteração da Constituição não tiver sido estabelecido, e o material, só que bem mais restrito. Só se nós consigamos ver algo que fira uma das 4 cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º, nas suas alíneas. E aqui, presidente, eu já antecipo, adianto, que independentemente de concordar ou não com os critérios utilizados pelo Congresso Nacional, principalmente em relação à questão da conversão do prazo do tempo trabalhado em situações especiais para o tempo comum de promulgação da emenda, mas independentemente disso, o Congresso, ao meu ver, o Congresso Nacional, ele não desrespeitou nenhuma das cláusulas pétreas. Nós temos, inclusive, e foi da minha lavra, aqui de minha relatoria, uma ação direta de inconstitucionalidade que analisou exatamente essa possibilidade de contar ou não, compensar ou não tempos diversos para a aposentadoria. Foi uma legítima opção do legislador constituinte. Ele, a partir de uma análise sobre aposentadorias especiais, e também aqui faço uma observação, que já fiz de uma outra vez, se mudança na Previdência Social resolvesse a questão do país, o Brasil seria o país mais desenvolvido do mundo, porque a cada 2 anos nós temos uma PEC sobre a Previdência, uma reforma previdenciária. Há outros inúmeros fatores que devem ser analisados. Mas aqui, em relação à emenda constitucional de 2019, a emenda constitucional 103, e foi feita toda uma análise sobre a aposentadoria especial, e consta a nota técnica da Secretaria de Previdência, que é algo comprovado, que a expectativa de vida do brasileiro e da brasileira, assim como todos os demais países, a expectativa de vida, graças a Deus, se ampliou. E, ao se ampliar, no Brasil há um outro componente, não só a expectativa de vida se ampliou, como a pirâmide começa a se inverter. O Brasil, que sempre teve o maior número de crianças, adolescentes e pessoas com menos de 30, 35 anos, hoje há uma inversão. E, obviamente, isso acaba refletindo na questão previdenciária. Então,
sucessivas reformas previdenciárias, elas se fazem com base nesse cálculo, seja aposentadoria normal, seja especial, mas com base no cálculo, um mínimo de tempo de serviço com um mínimo de idade, para que haja a possibilidade de se equilibrar. Foi, a partir desse estudo, foi feito que a idade média, foi constatado, perdão, que a idade média de aposentadoria dos segurados, que requerem o benefício da aposentadoria especial por agentes nocivos, do que é o que se trata aqui na 103, na emenda 103, a idade média atual, no momento, obviamente, da propositura da ação, era 49 anos e 2 meses. E isso vem e a questão do gozo de aposentadoria especial, a idade até o óbito, veja, 49 anos e 2 meses, até 79 anos e quase 8 meses. São quase o dobro do tempo, 75%. E, obviamente, se constatou que isso, do ponto de vista atuarial e gerencial, não se sustentava. Então, o que se previu, a partir da duração média de aposentadoria, a partir de requisitos proporcionais à aposentadoria comum, se continuou como a Constituição determina, a emenda constitucional continuou dando um tratamento privilegiado ou corretamente diferenciado, talvez essa terminologia seja maior, porque não é, na verdade, um privilégio, é um tratamento diferenciado em virtude daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher estarem trabalhando com agentes nocivos à vida e à saúde, mas se readequou, assim como anteriormente se havia feito em relação à idade normal, ao tempo de serviço e idade normal, a esse binômio, se fez aqui também. Há também estudos juntados aos autos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, no mesmo sentido, fazendo essa variação de idade para todos os tipos de aposentadoria. E não verifico, presidente, nesse primeiro tópico de previsão de tempo e idade, não verifico algo que não seja razoável, algo que fuja à proporcionalidade, fuja à adequação. O que se previu foi, aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante o quê? 15, 20 ou 25 anos nos termos da lei, porque aí a lei vai estabelecendo os graus de exposição. Quando cumpridos, e aqui a conjugação do binômio idade e tempo de contribuição, 55 anos de idade, no mínimo com 15 anos de contribuição, 58 com 20 anos de contribuição, quando a atividade for especial também. E 60 anos vai se fazendo uma gradação nos termos da legislação. Não há nada aqui, a meu ver, que fuja à razoabilidade e mais, não há nessa previsão, não há nada que atente em relação a uma das cláusulas pétreas. Nós não poderíamos, no sentido desses requisitos etários e de tempo de contribuição, a meu ver, com todo respeito às posições em contrário, dizer que isso fere a cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais, em que pese até porque a própria legislação, a própria Constituição, desde sempre, estabelece que os requisitos devem ser estabelecidos pela legislação. Alexandre, por favor. Eu agradeço a Vossa Excelência, porque apenas para uma anotação que tem relevância para esse julgamento, embora nele não vote. Eu compartilho do cuidado com o controle de constitucionalidade no que se refere à atividade constituinte derivado.
sem dúvida, é um controle excepcional e a autocontenção é a regra, sem dúvida. Não. Ocorre que nós estamos em uma era do constitucionalismo muito delicada, porque o constitucionalismo abusivo, categoria que surgiu com uma face, hoje no Brasil pode assumir 3 faces. E isso exige uma reflexão mais alongada em outro momento, no terreno da doutrina acadêmica e da doutrina judicial. O constitucionalismo abusivo normalmente é associado a intentos autoritários de destruição do Estado democrático de direito. No Brasil, na minha perspectiva, nós temos mais 2 faces. Uma relacionada à rapinagem do dinheiro público, dilapidação vergonhosa do patrimônio da população. Então, o constitucionalismo abusivo no Brasil, diferente de outros lugares do mundo, também pode estar destituído de projeto político ideológico, o que é uma singularidade no concerto das nações. E a terceira fase é uma perspectiva antissocial. Então, antissocial no qual sentido? No sentido de que a categoria constitucional da responsabilidade fiscal necessária, aplicada de modo torto, de modo enviesado, em que não há uma justa medida, e essa é uma questão constitucional, das mais agudas, em relação à imposição de ônus. Então, não discuto este caso, repito, porque não me cabe votar neste caso, e talvez votasse nessa direção. Mas creio que o tribunal, ministro Fachin, se vê diante de exigências, talvez além até das suas capacidades fáticas, eu diria. Mas o constitucionalismo abusivo do nosso tempo impõe ônus que nós não podemos deixar de sobre eles refletir. É como se nós estivéssemos, mais ou menos, mal comparando, no momento em que o Senado romano perde a sua capacidade de dirigir Roma. Não me refiro ao Senado brasileiro, me refiro ao Senado romano. E com isto, se criaram outras instituições em Roma. Claro que não imagino que o Supremo exerça um papel bonapartista, czarista, salvacionista, ou de ocupar o lugar que em Roma foi exercido pelo tribunato, pelos tribunos da plebe. Mas acho que toda a dogmática constitucional acertada que nós construímos acerca da autocontenção, no controle de constitucionalidade sobre a obra do Constituinte derivado e sobre as maiorias legislativas de um modo geral, viva um desafio, talvez único na história do Brasil. Não digo que o Supremo deva rever a sua doutrina judicial, mas creio que, em algum momento, nós vamos nos defrontar diante destas necessidades mais profundas e densas em relação às cláusulas pétreas. Quer gostemos, quer não gostemos, na medida em que, eventualmente, o constitucionalismo abusivo se afirme no mundo, como uma tendência do nosso tempo. E isto vem a propósito dessa ideia de autocontenção com a qual eu tenho simpatia, mas talvez ela seja uma ideia que venha a fenecer nas próximas décadas. O ministro Obrigado, presidente. Dias Toffoli está pedindo uma parte a Vossa Excelência. Não, eu não dou não, porque a palavra é do Alexandre. Eu concedo, ministro. Claro, Dias ministro Toffoli, Toffoli, por favor. Claro. Ministro Toffoli, por favor. Boa tarde, eminente presidente. Infelizmente, em razão de um adenovírus aí que, pelo que parece, está por toda parte no país, eu não pude estar presente no almoço aí, peço desculpas novamente a Vossa Excelência e aos eminentes colegas. Mas eu aproveitei agora, e cumprimentando a pessoa de Vossa Excelência a todas e a todos, eu fiz esse aparte do aparte, ministro Flávio Dino e ministro Alexandre de Moraes, que estava a votar, porque exatamente para dizer que as preocupações, ministro Alexandre, ora colocadas pelo ministro Flávio Dino, que não tem voto no caso concreto,
mas que fez muito bem de usar as palavras e, por economia processual de não repetir as palavras de Sua Excelência, sem prejuízo, senhor presidente, como só ia acontecer, da continuidade dos votos e, obviamente, do voto do ministro Alexandre de Moraes que estava a votar, eu gostaria de dizer simplesmente que as preocupações que ora foram colocadas pelo eminente ministro Flávio Dino são as preocupações que eu diria no momento em que eu pediria vista. Então, eu ainda não estou a pedir vista, mas já anuncio que pedirei vista e como eu faria uma fundamentação não tão preparada como a de Sua Excelência o ministro Flávio Dino para essa vista, eu digo que, em razão dessas preocupações trazidas agora pelo ministro Flávio Dino, quando chegar a minha vez de votar, eu já anuncio que pedirei vista com todas as vênias a quem está a votar, ministro Alexandre, me desculpe a interrupção, mas essas preocupações que foram colocadas a mim realmente me preocupam em razão de momentos históricos que estamos a viver. Agradeço a parte do aparte e agradeço a parte pelo ministro Alexandre de Moraes que estava a votar. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Concluído o aparte do eminente ministro Flávio Dino, com a palavra para a continuação do voto, o ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Agradeço ambos os apartes do ministro Flávio Dino. Sempre existem os embargos para Vossa Excelência votar. E agradeço também... Eu achei ótima a sua sugestão, inclusive no caso precedente. E agradeço também a parte do ministro Dias Toffoli. E a minha preocupação, ou a preocupação de Vossas Excelências, é a mesma que a minha, por isso que fiz questão de ressaltar desde o início que, em que pese o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais, sendo um controle de constitucionalidade mais restrito, existe esse controle, e aqui no caso específico, e insisto novamente nisso, não me parece que as alterações tenham sido irrazoáveis, desproporcionais, ou mesmo inadequadas. Obviamente, e esse Supremo Tribunal Federal já de há muito tempo, quando necessário foi, até alargou a ideia do que seriam os direitos e garantias individuais em relação à licença, a menoridade, algo do artigo 7º, a licença maternidade do artigo 227, ou seja, quando se fala que é cláusula pétrea os direitos e garantias individuais, não se está a dizer que é só o artigo 5º da Constituição. Qualquer norma cujo substrato seja a proteção relacionada a direitos e garantias individuais, inclusive direitos previdenciários. Então, é importante o aparte, agradeço novamente, porque quero deixar bem claro, eu entendo ser possível, como fizemos no caso anterior, ser possível o controle de constitucionalidade, inclusive em relação a normas previdenciárias, quando essas normas previdenciárias ou essas alterações previdenciárias por meio de emenda constitucional, essas alterações acabarem ferindo direitos e garantias individuais. É que, no caso específico aqui, me parece que essa alteração de requisitos é plenamente razoável. Mesmo porque, e anotei em meu voto, segue parâmetros internacionais. Num primeiro momento, com o estudo feito no Brasil, diferentemente do que alguns podiam entender antes desses estudos, aquele que se aposenta nessas condições mais insalubres, ele não tem uma expectativa de vida menor do que os demais. Exatamente por isso houve a necessidade de adequação. Num segundo ponto, mesmo com a adequação, a somatória dos requisitos, tempo de contribuição e idade mínima é menor do que a somatória de tempo de contribuição e idade mínima para a Seguridade em geral. E isso é uma determinação constitucional. Então, além disso, se nós pegarmos vários países,
eu cito aqui no meu voto alguns países europeus, vários países, Áustria, Bélgica, República Tcheca, Alemanha, Espanha, França, Noruega, Polônia, todos mais ou menos com essas idades, 50, 55, 60, 55, 60, 57, 56 ou 60, em virtude exatamente dessa perspectiva ou expectativa de vida. Ainda é importante salientar que essas alterações, como foram feitas, não colidem também, ou não colidiram, mesmo com as normas da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção, lá de trás, a 128 de 1967, que pressupõe exatamente isso, uma idade menor do que a aposentadoria em geral, e tempo de serviço ou contribuição também tempos menores. E aqui isso foi estabelecido. Então, não vejo como apontar qualquer ferimento a uma das cláusulas pétreas. Da mesma forma, a conversão do tempo especial em tempo comum. Até o advento da Emenda Constitucional 113, em 2019, o tempo trabalhado sob condições especiais, que fossem sabidamente onerosas, né, para a saúde ou integridade física, esse tempo poderia ser convertido em tempo comum, para somar com o tempo comum, mediante coeficientes, obviamente, compensatórios, que ampliassem esse tempo oneroso ficaria maior com a aplicação desses coeficientes, é do artigo 57, parágrafo 5º da Lei 8.213, para fins de aposentadoria no regime comum. Com a introdução da emenda 103, se reconheceu, diríamos assim, o direito adquirido, mesmo nós já termos aqui decidido que não há direito adquirido a requisitos previdenciários, mas se reconheceu o direito adquirido até o momento da promulgação da emenda, dessa conversão com bases nesses coeficientes, mas a partir de então aí seria o tempo normal, não teria um coeficiente para ampliar o tempo trabalhado de maneira mais onerosa. E nós já tivemos oportunidade aqui, na repercussão geral, recurso extraordinário 1.014.286, julgado em 2020, de analisar essa possibilidade de alteração nos requisitos de conversão de tempo comum em tempo especial, de tempo serviço privado, tempo em serviço público, e reconhecemos que cada federado, desde a União até os estados, naquele momento o julgamento era em relação aos estados, poderão, esses entes federados, com base no que a Constituição estabelece, eles poderão instituir cálculos diferenciados de compensação ou não. Então, também é uma opção que o legislador constituinte originário concedeu ao legislador, isso tanto à União quanto aos estados. Então, da mesma forma, a conversão desse tempo especial em tempo comum, essa diferenciação, não me parece violar qualquer cláusula pétrea, pelo qual também entendo constitucional. Em virtude disso, presidente, para não tomar muito o tempo da Corte, eu pedindo vênia as posições em contrário, conheço da presente ação e, no mérito, julgo improcedentes os pedidos formulados declarando a constitucionalidade dos artigos impugnados da emenda constitucional. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência, que, portanto, acompanha o relator. Acompanhando o relator. Senhor presidente. Pois não, ministro André Mendonça. Minha saudação a Vossa Excelência, também aos eminentes ministros, ao doutor Procurador-Geral da República, professor Paulo, todos que nos acompanham. Senhor presidente, o ministro Dias Toffoli adiantou já a possibilidade do pedido de vista. Eu confesso que eu mesmo já cogitava essa possibilidade. Assim, a minha sugestão, se me permite, seria talvez consultar os eminentes ministros para talvez aguardarmos a vista do ministro Dias Toffoli, o que de minha parte teria total adesão. Obrigado, Vossa Excelência. Na verdade, antes de Vossa Excelência, votaria o ministro Cristiano Zanin, que consulto sobre essa sugestão de Vossa Excelência
que a presidência vê certamente com bons olhos, mas vou consultar aos eminentes colegas. Ministro Zanin. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, Procurador-Geral da República, advogados, advogadas, servidores e todos que nos acompanham. Me parece bastante razoável a sugestão do eminente ministro André Mendonça de aguardarmos a vista do eminente ministro Dias Toffoli, porque assim, eventualmente, teremos também, uma outra posição para refletirmos sobre o melhor desfecho dessa ação. De modo que eu não tenho nenhuma oposição à sugestão feita pelo ministro André Mendonça, a critério, evidentemente, de Vossa Excelência. Muito obrigado. Ministro Dias Toffoli, eu estou deduzindo, portanto, que Vossa Excelência apresentou pedido de vista. Não, eu ainda não tinha apresentado. Eu aguardo as vistas do ministro André Mendonça com muito gosto. Pois não, por isso que eu usei o verbo deduzir. Ou podemos fazer vista conjunta, mas eu disse que pediria vista se chegassem até a mim. Pois não. Eu então antecipo o pedido de vista e, caso o ministro Dias Toffoli assim o prefira, faremos a vista conjunta. Eu confesso que tenho algumas dúvidas em relação ao que foi pontuado, em especial na questão do artigo 19, quando faz as referências ali no parágrafo 1º, inciso 1 e alíneas, quanto às idades correspondentes. Talvez nós estivéssemos eliminando, ao ter esses requisitos da idade, a própria aposentadoria especial de maneira indireta. Então, essa é a razão mais essencial da minha dúvida e já antecipo, assim, o pedido de vista. Eu aguardo, presidente, sem nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, com muito gosto. Muito bem, então, muito obrigado, Vossa Excelência. Da mesma forma, também eu aguardo a devolução de vista do ministro André Mendonça, que agora faz o pedido de vista. Indago o ministro Fux, ministra Carmen, se aguardam. Senhor presidente, eu tenho o hábito sempre de aguardar. Eu só queria fazer uma observação que o ministro Flávio Dino trouxe, que é muito importante, no sentido de que, se não houver possibilidade da jurisdição constitucional sindicar ou poder constituir derivados através de emendas, eles vão poder tudo. O ministro Celso Mello dizia, eles podem muito no Estado democrático, a instância hegemônica, mas não podem tudo. Então, é preciso ter muita cautela em relação a isso. Eu recuperei, mais ou menos, imaginando um debate sobre essa ótica, o mandado de segurança 23.047, medida cautelar interessante sobre o aspecto que Vossa Excelência aduziu, sobre cláusulas pétreas, emendas constitucionais. Esse é um acordo emblemático, o Ministério Público da Pertença, que vale a pena que nós possamos trazer esse debate que foi lavrado nesse mandado de segurança 23.047, que trata exatamente disso, desse caráter absoluto de que a emenda não pode, eventualmente, invadir uma cláusula pétrea, e a gente tem que fazer um exercício para dizer que não afronta, por exemplo, a isonomia ou a dignidade. Então, só uma menção para acrescentar esse debate aí, na oportunidade que o ministro André Mendonça trouxe. Eu imaginei também que o ministro Toffoli tivesse pedido vista antecipada hoje. Então, vamos aguardar. Presidente, parece que o ministro Zanin quer se antecipar à vista do ministro André agora. Não creio exatamente que seja... Não, eu aguardaria a vista antecipada do ministro André com muito prazer. Muito bem. Percebo também que a ministra Carmen irá aguardar, da minha parte também. Portanto, proclamo o resultado provisório de julgamento na ação direta de constitucionalidade 6309 da relatoria de Sua Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI, após o voto do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava o relator, pediu vista dos autos o ministro André Mendonça, não vota o ministro Flávio Dino, sucessor da ministra Rosa Weber, que já proferira voto em assentada anterior.